Olá, pessoal! Vamos dar início, então, à nossa resolução de exercícios sobre classificação de funções e sobre a inversa de uma função. Questão 162. Classifique as funções de reais em reais apresentadas nos gráficos a seguir em injetora, sobrejetora, bijetora, não injetora e não sobrejetora. Bom, graficamente, para nós analisarmos a classificação dessas funções, nós devemos imaginar linhas traçadas na horizontal, ou seja, linhas traçadas paralelas ao eixo X. Se toda linha ela cruzar o gráfico em um único ponto, significa que a minha função é injetora. Se toda reta traçada cortar o gráfico em algum ponto, significa que ela é sobrejetora. E atendendo às duas condições, logo ela será bijetora. Bom, em relação à função A, então observem o seguinte. Se eu for traçando infinitas retas na horizontal, vai chegar nesse determinado ponto de Y, em que ele corta o gráfico em mais de um ponto. Olha só, eu tenho dois pontos do domínio, A e B, que possuem a mesma imagem Y. Então, ele quebrou a condição de função injetora. Continuando as minhas retas, observe que em qualquer lugar do gráfico, toda reta que eu traçar na horizontal vai sim cortar esse gráfico, porque ele está infinito tanto para cima quanto aqui para baixo. Portanto, trata-se de uma função sobrejetora. Então, a função da letra A pode ser classificada como sobrejetora e não injetora. Na letra B, qualquer linha que traçarmos corta o gráfico num único ponto. Entretanto, se eu traçar uma reta aqui embaixo, abaixo do eixo X, observem que ela não vai cortar o gráfico, porque o nosso gráfico ele continua aqui tangenciando o eixo X. Então, ele atende à condição de injeção, que é cortar o gráfico num único ponto. Entretanto, não se trata de uma função sobrejetora, porque existem valores para y que não têm correspondentes, onde não existe função. Então, trata-se de uma função injetora, não sobrejetora. Na questão C, se traçarmos retas aqui, observem que elas cortarão o gráfico em dois pontos. A mesma reta cortará o gráfico num ponto à esquerda do eixo Y e num ponto à direita do eixo Y. Isso falha para nós a condição de função injetora. Para ser injetora, tem que cortar o gráfico num único ponto. Por outro lado, se eu traçar retas também abaixo do eixo X, elas não cortam o meu gráfico em ponto algum. Então, falha também a condição de sobrejeção. Portanto, a função C não é injetora e não é sobrejetora. E a nossa última questão, a D. Esta função ela é infinita tanto para cima quanto para baixo. Então, eu posso traçar infinitas retas que sempre cortarão o gráfico e sempre cortarão o gráfico num único ponto, porque ela faz essa curva, ela não se fecha. Ela vai continuar subindo, mesmo que pouco, mas ela sobe infinitamente. Então, toda reta corta o gráfico e toda reta corta o gráfico no único ponto. Portanto, trata-se de uma função injetora e sobrejetora. Consequentemente, como ela se enquadra nas duas condições, é também uma função bijetora. Questão 163. Seja a função f que tem como domínio o conjunto Ana, José, Maria, Paulo e Pedro. E como contradomínio o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5. A função f, que associa cada elemento x em A ao número de letras distintas desse elemento x. Então, olha só, a função f associa cada elemento do conjunto A com o número de letras distintas que ele possui. Ok? Com base nessa informação, assinale a alternativa correta. Então, vamos primeiro relacionar cada elemento com o seu respectivo correspondente, com a sua respectiva imagem. Então, por exemplo,
Se eu for buscar aqui a F da Ana. Ana é uma palavra que possui duas letras distintas. É uma palavra com 3 letras, mas nós estamos falando de letras distintas. Agora, a função de José. José é um nome que possui 4 letras, sendo todas elas distintas. F de Maria. Maria tem 5 letras, entretanto, a letra A se repete. Portanto, é um nome com apenas 4 letras distintas. Na sequência, a função de Paulo. Paulo é um nome com 5 letras, todas diferentes uma das outras. E por último, nós temos a F de Pedro. Também um nome com 5 letras distintas. Então, observem que aqui do meu conjunto, do meu contradomínio, do meu conjunto B, só recebe correspondente o 2, o 4 e o 5. O 1 e o 3 não tem, eles não são imagens de nenhum elemento do domínio. Ou seja, o domínio é Ana, José, Maria, Paulo e Pedro. O contradomínio é 1, 2, 3, 4 e 5. A imagem é somente o 2, o 4 e o 5. Bom, para ser injetora, elementos diferentes do domínio devem ter imagens diferentes. Não acontece, porque 2 elementos diferentes do domínio, José e Maria, possuem a mesma imagem. Então, não é injetora. Para ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem. Também não é. A imagem é apenas o 2, o 4 e o 5. Enquanto o contradomínio é 1, 2, 3, 4 e 5. Aí ele nos diz que não é uma função. Não, é uma função. Todos os elementos do domínio possuem um único correspondente no contradomínio. F de Maria é igual a 5. Não, F de Maria é igual a 4. Apesar de Maria ter 5 letras, a função associa cada elemento com um número de letras distintas. Então, F de Maria é 4. E a última afirmação, F de Paulo é igual a F de Pedro. Verdade, ambos os nomes têm 5 letras, sendo as 5 letras distintas. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Na questão 168, Patrícia está paquerando 3 colegas, Ricardo, Paulo e Maurício. Para conhecer um pouco sobre as suas personalidades, recorreu ao zodíaco. Ficou sabendo que Ricardo é do signo de Áries, Paulo é de Leão e Maurício é de Virgem. Considerando A o conjunto formado por esses colegas de Patrícia e B o conjunto formado pelos 12 signos do zodíaco, é correto afirmar que a relação de A em D. Então, olha só, o conjunto A, ele é formado pelos 3 elementos, Ricardo, Paulo e Maurício. Então, vou pôr aqui apenas as iniciais, Ricardo, Paulo e Maurício. O conjunto B, ela nos diz que é formado pelos 12 signos do zodíaco. Não vou nomeá-los todos, mas vou só deixar assim, os 12 signos. Só para que a gente possa lembrar que aqui dentro temos 12 elementos. E aí, existe uma relação que leva cada indivíduo ao seu signo, né? Então, essa relação leva o Ricardo em Áries, o Paulo em Leão e o Maurício em Virgem. Então, desses 12 signos, cada um dos 3 aqui possui um signo diferente. Então, primeiro ele diz que não representa uma função. Falso, representa uma função sim, porque todos os elementos aqui do conjunto A, que seria o nosso domínio, possuem correspondente em B, e esse correspondente é único. Representa uma função injetora. Para ser injetora, elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes. Verdade,
porque o Ricardo é signo de Áries, o Paulo Leão e o Maurício Virgem. Então, pessoas diferentes com signos diferentes. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Entretanto, podemos continuar a nossa análise. Representa uma função sobrejetora. Falsa. Para ser sobrejetora, o contradomínio e a imagem têm que ser iguais. E aqui é o contradomínio. Ele é composto pelos 12 signos do zodíaco e a imagem apenas 3, Áries, Leão e Virgem. Alternativa D representa uma função bijetora. Não, né? A gente viu que ela é injetora e não é sobrejetora, portanto, não pode ser bijetora. E não representa função nem injetora nem sobrejetora, também é falso, porque, como nós já vimos, trata-se de uma função injetora. Questão 173. Uma função inversível f, definida nos reais, com exceção do menos 3, então o domínio dela são todos os reais, exceto o menos 3. Ela é definida por f de x igual a x mais 5 dividido por x mais 3. Então, percebam que o menos 3, ele zera a parte de baixo da função, o que não pode acontecer. O contradomínio, ele é formado por números reais menos um determinado y0 aqui, né? Onde R é o conjunto dos números reais, e ele quer saber, então, qual é esse elemento que não fará parte do contradomínio. Para nós descobrirmos isso, nós precisamos, então, encontrar a inversa dessa função. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos reescrever ela, só que no lugar de escrever f de x, nós colocamos y. Então, y é igual a x mais 5 dividido por x mais 3. Feito isso, como nós queremos inverter, nós vamos chamar x de y e y de x. Então, aqui no lugar do y, eu coloco x. E aqui no lugar do x, eu coloco y. Então, vai ficar x igual a y mais 5 dividido por y mais 3. E agora, nós precisamos isolar o y. Então, eu vou começar multiplicando cruzado. Então, aqui vai ficar x vezes y, que é xy, x vezes mais 3, mais 3x, que é igual y mais 5 vezes 1. Então, é igual a y mais 5. Como nós queremos isolar o y, nós vamos jogar tudo que tem y lá para a esquerda e o que não tem para a direita. Então, vai ficar assim, xy menos y, porque esse aqui vem para cá negativo, que é igual a 5, e passamos para lá, menos 3x. Feito isso, como os dois termos aqui da esquerda possuem y, a gente coloca o y em evidência. Então, se eu tirei o y em evidência, sobra x menos 1, que é igual a 5 menos 3x. E agora, para finalizar, nós pegamos tudo isso aqui que está dentro do parênteses e passamos dividindo. Então, vou continuar aqui. Y vai ser igual a 5 menos 3x dividido, e eu passo o parênteses todo, x menos 1. Então, percebam que agora, o único valor de x que eu não posso aceitar aqui é 1, porque se eu substituir x igual a 1, zero a minha função. Portanto, esse y0 aqui, como nós fizemos a troca das variáveis, né? Agora ele passou a ser chamado de x. É esta restrição aqui. Então, o y0, o valor que eu não posso assumir para o meu contradomínio, é 1.